Então vamos voltar um pouquinho aí. Eu vi que tem na apostila de vocês, é que nós temos um comentário. Ensino. 1, 2, 3 e 4. São 4. Bom, ensino segundo o dicionário é repassar ensinamentos sobre algo. Doutrinar, selecionar, lecionar. Dois, transmitir experiência prática, instruir alguém sobre. Três, mostrar com precisão, vírgula, indicar o caminho, indicar a direção, mostrar o lugar correto. 4, dar aulas. Discípulo. Vemos a palavra discípulo, que significa aluno ou aprendiz, empregado 243 vezes para referir-se aos seguidores de Jesus. Segundo o dicionário, primeiro, discípulo é quem estuda, ponto e vírgula, aluno. Segundo, aprendiz, vírgula, aluno receptivo a ensinamentos. Três. Se eu estiver indo rápido, falem, tá, gente? Aluno, vírgula, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho. Seguidor. Disposto a dar prosseguimento ao trabalho. E aspas, de seu mestre. Epígono. Quarto, seguidor devotado das ideias, conselho ou exemplo de outro. Quinto, seguidor convicto, aspas, de uma ideia, vírgula, uma virtude, vírgula, um ideal e etc. Seguidor convicto? Seguidor convicto, aí aspas, de uma ideia, vírgula, uma virtude, vírgula, um ideal e etc.
Sexto, cada um dos apóstolos, seguidores, próximo de Jesus. Vírgula, depois de Jesus, aos quais ele transmitiu seus ensinamentos para que os propagassem. Essa palavra exousia, né? Exousia. Personalidade que permite exercer influência sobre pessoas. Personalidade que permite exercer influência sobre pessoas, vírgula, pensamentos e opiniões. Então, quando nós pensamos nisso, nessa exousia, nós pensamos que Jesus sabia o que estava dizendo, não só com palavras, mas na vivência. Ele vivia o que ele ensinava. E a sua sabedoria, ela vinha dos céus, vinha dele mesmo, porque ele era o próprio Deus encarnado. Isso é muito bom. Unidade 2. A intenção de Jesus. Abre aí Mateus capítulo 10. Está dizendo aí, Jesus estava ensinando os seus discípulos, e no versículo 25 ele estava dizendo assim para os discípulos: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E havia um contexto aqui, acontecendo uma ocasião, porque comparavam a Jesus como Beelzebub, como se alguém tivesse, como se estivesse possuído por demônios. Ele estava mostrando aos seus discípulos: olha, vocês precisam ser parecidos com o mestre, e ao servo como o seu senhor. Discípulo e servo, parece que duas pessoas distintas uma da outra, mas ao mesmo tempo tendo o mesmo aprendizado. O servo tem algumas ocasiões que ele não sabe o que o Senhor faz. Já o discípulo, ele sabe o que o seu discipulador, o que o seu mestre vai fazer.
Mas aqui ele está dizendo, olha, ao servo como o seu senhor. Você precisa também, como servo, saber o que o seu senhor está fazendo. E ele estava mostrando um caminho para todos nós que servimos a Jesus, que somos feitos filhos. Estava mostrando, dizendo assim, olha, basta ao discípulo, basta a cada um de nós ser como o seu mestre, ou seja, vocês precisam ter estampado em vocês a minha forma, o meu jeito, a minha fala, o meu andar, o meu caminhar. Observem sempre a forma que eu cumprimento, que eu curo, que eu abraço, que eu chego para uma pessoa enlutada. E quando você observa a palavra de Deus, é sensacional, porque Jesus chega para uma mulher que era viúva e que ia enterrar o filho, e diz para ela assim, não chora. Como é que é esse negócio de chegar para alguém que está com o filho para ser sepultado? Não chora, por favor, para de chorar, o menino só está dormindo. Vai lá, pega o menino e ressuscita ele novamente. Isso para os discípulos de Jesus era uma loucura. Mas como? Jesus está no barco, a Bíblia está dizendo que Jesus está no barco, e uma tempestade imensa e ele está dormindo. Vão lá e acorda Jesus, e Jesus, acalma aí, vento, quieta-te, mar. E os próprios discípulos olham para ele e dizem assim, perguntam entre eles assim, quem é este? Que até o vento obedece, o mar lhe obedece, quem que é? Jesus estava ensinando com as suas ações aos seus discípulos. E o ensinamento de Jesus naquela ocasião era o seguinte, olha, vocês também podem fazer. Vocês também vão fazer. Tanto é que mais à frente ele diz assim, olha, tudo que vocês me viram fazendo, vocês farão maiores, serão melhores. Eu costumo dizer lá em casa, sempre, Deus nos deu graça e nos deu um filho abençoado. Graça, nós louvamos ao Senhor todos os dias por isso. Não é mérito nosso, não é porque somos bons, não, mas é porque a graça de Deus ela nos alcançou. Mas uma das coisas que nós procuramos passar para o nosso filho foi: você sempre será melhor do que eu, mas nunca maior. Há uma diferença em ser melhor e maior. Aí eu digo para ele assim: maior é sempre quem vem primeiro, é sempre quem produziu, quem formou, quem fez. Isso é maior. Então você pode ser melhor, mas maior nunca. Então quando a gente tem essa compreensão, quando Jesus diz assim, olha, vocês farão coisas maiores, melhores do que a que eu fiz. E numa outra visão, você percebe que Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é maior do que todas as coisas, é Ele que promove todas as coisas. E quando o discípulo tem essa compreensão, fica muito fácil de você viver Cristo, ter a mente de Cristo. Por isso que nós estamos nesse dia aprendendo sobre ter a mente de Cristo. Eu preciso exercitar, é um exercício diário, gente, não é fácil. Não é fácil, principalmente nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as coisas estão fora do padrão. Aquilo que é verdadeiro não é verdade mais. Já pensou nisso? A verdade que você diz hoje, uma mentira ou duas verdades que você fala hoje, uma mentira destrói tudo aquilo que você fala de verdade. Esse tempo é um tempo muito difícil de você viver, de você prosseguir, de você caminhar, de você viver Cristo. Porque as coisas vêm deturpando, vêm mudando, vêm tirando os padrões. Nós vivemos um tempo de quebra de padrões. Nós vivemos um tempo de quebra de padrões científicos. Em que eu escuto sempre em alguns comerciais. Eu baixei lá algumas canções no Spotify e aparece um comercial, o novo normal. Gente, quebra de padrão,
de princípios bíblicos, de princípios mártires, de princípios que traz vida, de abundância, de princípios que muda a história de gerações. Aí chega a pessoa e introduz, não, o novo normal é esse, quebrando tudo aquilo que é verdadeiro, quebrando tudo aquilo que é divino, que vem dos céus, que foi feito por Deus, que foi feito por Cristo. Então, eles estão tentando quebrar isso, mas se nós produzirmos em nós a mente de Cristo, e se conseguirmos produzir a mente de Cristo na nossa geração, nós vamos ser uma igreja muito forte no futuro. E seremos, porque essa tem sido a minha oração nesse tempo. Fortalece a mente dos nossos filhos hoje, da nossa geração hoje. E, quero abrir um parênteses, nunca vi uma geração tão fraca como a minha. Tão fraca. Quando eu olho para trás, eu vejo a geração do meu pai, uma geração forte. De princípios, de valores. Quando eu olho para trás, eu vejo a geração do meu avô, e quero aqui, como um paranaense, dizer o seguinte, que meu avô dizia assim, eu vou tirar um fio do meu bigode, vou botar aqui em cima, e isso vai ficar como a minha promissória, a minha nota promissória. E ele dizia assim, eu vou voltar aqui no dia X para pagar. E ele voltava um dia antes. Hoje, quebrou-se os valores. Hoje, se não tiver um documento, a pessoa não cumpre aquilo que ela prometeu. Estão quebrando os princípios, estão quebrando os valores, aquilo que era verdadeiro já não é mais. Mas se nós conseguirmos introduzir na mente dos nossos filhos, eu fico feliz, meu coração se regozija quando eu vejo um garoto. Quantos anos você está? 14 anos, numa sala de aula, num seminário teológico. Quantos nós podemos contar aqui hoje? Quando eu tinha a idade dele, eu estava no seminário. Eu já estava estudando, eu estava numa sala de aula. Tinha um mestre, tinha um professor me discipulando, tinha alguém que estava comigo e que está até hoje. O mesmo professor que começou comigo lá atrás, quando eu tinha 13, 14 anos, ele está comigo, é meu amigo pessoal. E nós sentamos e debatemos as questões bíblicas e teológicas. Eu louvo a Deus por isso, mas quando eu olho para uma boa parte da minha geração, eu vejo uma geração enfraquecida, que não cumpre aquilo que fala, que não priora, que não dá prioridade aos valores bíblicos. Ah não, Deus perdoa. Deus perdoa. Mas Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, nós não atentamos a esse versículo. A Bíblia diz assim, o que é já foi, o que há de vir também já foi. E Deus tomará conta. Ele vai pedir daquilo que você fez. O sábio está falando acerca do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Ele diz que há um tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de ajuntar, de espalhar. Ele fala sobre todos os tempos. Mas no verso 15 ele fala, Deus vai te pedir conta. E nós não compreendemos isso, nós não aplicamos isso na nossa vida. Não é que é para nós termos medo de Deus, termos medo de Cristo. Não, porque Cristo, se eu falhar, Ele vai me condenar. Não, vamos lembrar então de Pedro. Andava com Jesus, orava com Jesus. Era Pedro, Tiago e João que subiam para orar, e mais ninguém. Uma certa vez Jesus conversando com Pedro, falou, Pedro, você vai me negar. Não, o galo vai cantar. E antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E aconteceu exatamente aquilo que Jesus disse. Mas também Jesus chegava para Pedro, chegou em Pedro e falou assim, Pedro, você me ama de verdade? Você, te amo, Jesus. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, Pedro disse, não, o senhor já perguntou, mas por que o senhor está perguntando de novo? Meu Deus, o senhor já disse, eu te amo. Posso ser das minhas ovelhas, Pedro? Viu? Veja o céu de uma maneira diferente do que você vê hoje, Pedro. Era isso que Jesus estava dizendo. O reino dos céus não é simplesmente o que você enxerga aqui, os milagres, os prodígios. É muito mais
Nós vivemos um tempo hoje de uma geração que só quer os milagres. Que igreja que tem milagre? Vamos lá na igreja, está usando, que igreja está usando, tem um reteté, a igreja está usando, ela, o pastor ora, prega e o milagre acontece, o coxo anda. Não. Será que Jesus não quer curar o paralítico espiritual, o cego espiritual, o surdo espiritual? Dar uma visão das coisas dos céus real. Nós precisamos ter essa mente. Será que Deus quer somente fazer por Cristo, quer fazer por nós somente aquilo que nós ansiamos, que nós precisamos diariamente? Olha, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma cura. Será que é só isso que Ele quer fazer na nossa vida, ou Ele quer produzir em mim uma visão do reino? Algo que está lá na eternidade. Eu escutei uma coisa essa semana e interessante. E a pessoa disse assim: não é até que a morte nos separe, é até que chegue o dia de estarmos no céu com Cristo, que nos aproxime dos céus para estar com Cristo. A morte para o crente, a morte para qualquer ser humano, ela é simplesmente um portal que nos promove para a vida ou para a morte. A morte é isso. Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos: olha, vocês precisam ser como o seu mestre, ser parecido comigo. Vocês precisam compreender, ter essa compreensão. E quando eu olho para dentro dessa visão, aí eu mais uma vez eu sou apaixonado pelo livro dos Gálatas, pela carta dos Gálatas que Paulo escreve. Quando Paulo tece sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre as obras da carne, mas quando ele fala sobre o fruto do Espírito, aquilo me enriquece, aquilo me faz respirar algo fora da minha realidade. E aí quando eu leio aquilo, e algumas vezes eu estou parado e meditando naquilo, eu estou dizendo assim: Senhor, permita que seja completo em mim. Falta muito para se completar. Falta muitas coisas para completar, muitas partes deste fruto para ser completo em mim. Muitas vezes eu tenho um nariz empinado, sou ser humano. Muitas vezes eu não sou longânimo, eu não sou pacífico. Muitas vezes eu não tenho fé, como está dizendo lá, porque fé é fruto do Espírito Santo. Muitas vezes eu não tenho domínio próprio, e aí eu digo assim: puxa, eu deveria ter ficado quieto, e não fiquei. Puxa vida, falei besteira. E aí você fica depois com a cabeça assim: Jesus, e agora? Como é que faz para me consertar? Jesus, me ajuda a consertar. Aí você, em vez de você ter uma atitude de longanimidade, você teve uma atitude de uma pessoa que não tem entendimento, de uma pessoa que não tem experiência na vida, embora temos, mas não temos. Consegue compreender dessa maneira? Por mais que você seja experiente, as suas ações mostram que você precisa de mais experiência, de mais amadurecimento. É a nossa vida. Mas quando nós temos a mente de Cristo produzida em nós, você dá um passo, você pensa. Você dá outro passo, você analisa. Eu acho interessante que todas as vezes que Jesus descia, ele pensava em todos os detalhes do ambiente onde ele estava. Ele observava tudo. E eu admiro alguém que faz isso, que observa, que não deixa passar. Jesus estava com uma grande multidão, um sermão extenso. Ele olha para o povo e vê o povo desfalecer de fome. Nós precisamos dar alimento para o povo. Jesus, olha o tanto de gente que tem. Aí aparece lá um menininho, lá, um jovenzinho com 3 pães, 2 peixes. O que tem é isso aqui? O rapaz vai levar para a casa dele para fazer o almoço. Não, é isso aqui mesmo que nós vamos dar para o povo. Mas Jesus! E agora? Não, vamos levantar para o céu, dar graça ao Pai. Parte, pega a cesta, põe dentro e sai alimentando o povo. Os discípulos estavam tão focados naquilo que era visível aos olhos, que era palpável, mas se esqueceram daquilo que era espiritual, que
Quando Jesus está no ambiente, acontecem milagres, acontecem multiplicações, acontecem portas abertas, acontece cura, ressurreição, as pessoas começam a enxergar. E quando eu estou dizendo isso, na visão dos textos, na visão dos evangelhos, no espiritual. Quantas pessoas que entram dentro da igreja e que através de uma palavra pregada, parece que dá um start, né? Nossa, eu não enxergava assim, eu não via desse jeito. Como é bom! Jesus está no ambiente. É só a gente acessar e querer ter a mente de Cristo. Um bom discipulador é aquele que oferece um bom padrão. O discipulador é baseado no relacionamento. Ou seja, o discipulado é baseado no relacionamento. Quando nós falamos de discípulos ou discipulados, precisamos criar relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, nós falamos de ter relacionamento com Cristo, de conhecê-lo. Aí entra a fé. A fé, ela é importante na vida do cristão. Certa vez chega um homem para Jesus e diz assim: Jesus, a minha filha precisa de uma cura. Se creres, ela vai ser curada. Aí o homem diz assim para Jesus: então acrescenta a minha fé, Jesus. Porque ele mesmo não acreditava no milagre que poderia acontecer na filha. E foi curado. Então nós precisamos crer, acreditar nesta palavra e aplicar na nossa vida. E quando eu aplico esta palavra na minha vida, eu preguei outro dia e eu estava falando sobre o poder que tem a oração. E aí eu disse assim, porque o Espírito me levou a dizer isso, de que maneira eu devo orar? Jesus, uma certa vez, estava com os discípulos, depois que ele acabou de orar, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos ensina a orar. Os discípulos podiam dizer assim: Jesus nos ensina a curar, Jesus nos ensina a dar vista aos cegos, Jesus nos ensina a ressuscitar os mortos, Jesus nos ensina a multiplicar o pão, a abrir as portas que estão fechadas, nos ensina. Mas os discípulos, sempre me chamou a atenção isso, mas os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: nos ensina a orar. Aí Jesus disse: olha, quando orares, diz assim: Pai nosso que estás no céu, ensina a oração do Pai Nosso. Daí eu estava dizendo assim: quando nós entrarmos no nosso quarto, o que nós devemos orar? A palavra. Por isso que a oração, ela tem que estar baseada na palavra. Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele vai te dar. Mas como eu vou pedir ao Pai sem que eu não conheço a Jesus? Sem que eu não tenha intimidade com Jesus para isso? E aí eu olho para a palavra e eu começo a citar textos. A tua palavra diz, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A tua palavra diz lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Me leva para descansar nesse ambiente. A tua palavra diz que onde está o meu socorro, o salmista diz na sua oração, no seu cântico: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro está em ti, eu não espero de ninguém. Se o Senhor está dizendo isso, a tua palavra está dizendo isso, então eu espero de ti o socorro. Você pode usar a palavra e dizer assim: Jesus, o Senhor diz que tudo que eu pedir ao Pai em teu nome, eu vou receber. É a tua palavra, e o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia. Então, quando eu tenho essa consciência de que, desse relacionamento, dessa harmonia com Cristo, e que a minha mente se torna a mente de Cristo, aí eu começo então
a entender, a compreender e a enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. É muito gostoso, gente, conhecer Jesus. É muito gostoso ser discípulo de Jesus. É um aprendizado diário. Quem realmente está disposto a seguir a Jesus deve buscar nele sua essência. Não uma base para a religião. De forma nenhuma você tem que buscar uma base religiosa para você. Porque nestes últimos 10 anos, alguém filósofo disse que a religião se tornou como uma base para a qualidade de vida. E a visão dele era, o cara que fumava parou de fumar e ele começou a economizar o dinheiro do cigarro. O que bebia, que deixava lá o salário no bar todo mês, ele deixou de beber e agora o investimento daquele dinheiro está sendo para uma outra obra, para uma outra causa na casa dele. O que se prostituía e que não se prostitui mais porque está vivendo uma religiosidade e não vivendo Cristo, deixou de se prostituir, ele teve consciência, aí foi bom. Mas a visão dele é, parei de gastar. Agora o meu investimento é para a minha família, ele está fazendo um bom investimento, mas ainda ele precisa mergulhar em Cristo, viver Cristo de verdade, ter a mente de Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, e não viver uma religiosidade, que é muito fácil, vindo de quinta, vindo domingo de manhã, domingo à noite, domingo tem, olha que bom, de vários horários para você participar do culto, mas e o restante da semana? Como é que é o seu relacionamento com Cristo? Você tira um tempo de qualidade? Eu costumo dizer uma coisa, procure pelo menos orar 10 minutos por dia. Apenas 10 minutos por dia. E você vai ver como a sua vida mudará. Apenas 10. Não precisa mais. Porque depois desses 10, que você começar a sentir o abraço, a presença, sentir o peito bater um pouco, o coração bater um pouco mais forte, a carne tremer, você não fica 10, você fica 20. Você fica a noite inteira. Fica uma noite. Né? É exatamente isso aí. Você fica uma noite, o negócio começa a ficar gostoso. Quando você olha para o relógio, meu Deus, já passou tudo isso? Ela está dizendo isso porque nós já tivemos experiências aqui assim, de começar meia-noite e não aparecer o dia. Da manhã. Isso é muito gostoso. O que é isso? É a mente de Cristo. Nós estamos procurando ter relacionamento com Ele. E quando eu tenho um relacionamento com Ele, tudo se torna diferente. Fica mais fácil para você falar não. Fica mais fácil para você chamar aquele que está sob os seus cuidados na sua empresa, no seu trabalho. Fica mais fácil você chegar para ele e falar assim, olha, não é assim que eu quero que seja assim. Porque primeiro você produziu em você um relacionamento com Deus. Segundo, a fé, ela aumentou dentro de você, e a fé te faz viver coisas sobrenaturais, coisas que você não imaginaria que pudesse viver. Você pode dizer não, você pode dizer para alguém e falar assim, olha, para por aqui, é melhor a gente virar para você ir para a direita e eu ir para a esquerda, ou ao contrário, como Abraão e Ló. O relacionamento de Deus com Abraão era tão grande que chegou um momento em que Abraão, avisado por Deus, olha, tem que despedir o teu sobrinho, ele está te dando problema. Os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar. E é interessante que quando você olha para a Bíblia, você vê falando sobre a fé de Abraão, mas não vê falando sobre a riqueza que ele possuía. De Ló, você não ouve falar de fé, mas você ouve falar da riqueza. E Abraão foi muito mais rico e próspero do que Ló. Mas a fé, ela vem em primeiro lugar. Ela foi produzido em Abraão algo excelente. Muito maior do que o que Ló tinha. E depois, mais adiante, você percebe que Ló perde tudo.
A mulher, o coração da esposa de Ló, estava lá em Sodoma e Gomorra. E quando eles saem da cidade, que ela olha, o que acontece? Ela se torna uma estátua de sal. Quando eu tenho relacionamento com Cristo, a minha fé, automaticamente, ela aumenta. Eu começo a viver pela fé, eu começo a ver diferente. O meu relacionamento com Deus não é um relacionamento de religião ou de religiosidade. É um relacionamento genuíno, de verdade. Eu sinto, eu ouço ele falar. Gente, posso compartilhar uma coisa com vocês? É bom ouvir ele falar. Meu Deus, é bom. É bom você estar na sua máquina, na sua casa, no seu fogão, na sua máquina de lavar, no seu escritório, com o seu alicate na mão lá, fazendo uma empresa, a parte elétrica, e você está lá trabalhando, daqui a pouco ele fala. Estou dizendo de coisas que eu vivi, que eu vivo. E você parar assim, olhar e procurar, porque se escutou nitidamente alguém te chamar pelo nome. E você para assim, mas quem me chamou? É bom demais. É muito gostoso. É muito gostoso. É gostoso também quando você dobra os joelhos e você diz assim: Jesus, eu estou aqui. Eu não vou falar nada, mas eu estou aqui. Gente, que experiência. Eu não sei se vocês já puderam ter esse tipo de experiência na oração. De ficar em silêncio e só dizer assim: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Estou te esperando. Daqui a pouco começa a ser produzido dentro de você uma adoração espontânea. Você começa a cantar línguas espirituais. Você começa... Meu Deus do céu, é tremendo. Se você não teve essa experiência com Cristo, eu desafio você a ter. Pode falar para ele assim: eu quero ter uma experiência parecida com o que um pastor que falou para mim hoje à noite teve. Eu estou aqui, eu quero te ver, eu quero te sentir. Eu não vou te tocar no físico, mas eu vou te tocar no espiritual. E a partir de então, quando eu te tocar, aí vai acontecer coisa sobrenatural. Quem realmente está disposto a seguir Jesus deve buscar nele sua essência, não uma base para a religião. Bem porque a religiosidade não é padrão. E quem vive pela fé precisa de alguém que defina e confirme nossa identidade como cristão. E esse alguém se chama Jesus. Não existe outro alguém que possa fazer isso. Se discipulado é um relacionamento onde o objetivo principal se concentra em transferir treinamento e ensino, então o discípulo é aquele que deseja aprender com seu discipulador. Deseje aprender com Jesus. Deseje conhecer Jesus. Jesus buscava encontrar pessoas que estavam dispostas a abraçar o Evangelho. Os discípulos não foram escolhidos por acaso, tá, gente? Os discípulos não foram simplesmente assim: vou escolher algumas pessoas aqui, não. Foi escolhido a dedo. Só que é interessante, eu estava conversando com um amigo outro dia, e ele disse assim, eu escutei alguém falando, e aí nós estávamos conversando, e ele disse assim, eu escutei um cara falar para mim, se fôssemos analisar os 12 discípulos, pegar o currículo de todos e fazer uma análise de currículo para contratá-los para a equipe de Jesus. O único cara que passou o teste, que o currículo era exemplar, e era 10, era muito bom, era Judas. O resto, misericórdia. Você pega um Pedro, indulto, sem cultura, no nosso português aqui,
Um camarada que não tinha papo na língua, que não tinha freio na língua. E Jesus escolhe Pedro. Você pega o João, e Jesus escolhe João. O Lucas estava distante, observando de longe. E quando você faz a análise dos discípulos, você fala assim, meu Deus do céu, esses caras, o que Jesus viu nesses homens? Só que depois que Jesus morre, que é levado para o céu, que é assunto no céu, o Espírito Santo desce, esses homens são tomados por uma capacidade através do Espírito, que quando desce o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, alguém pergunta, mas esses caras aí não tem tanto conhecimento para tanta coisa? Esses homens, quem que é esses camaradas aí? Jesus! A graça foi tão grande na vida deles que eles superaram as expectativas do momento. Isso me faz lembrar, eu conheço um pastor que chama Sisak, ele é da cidade de Rio Claro. O pastor Sisak tinha um diácono que era um evangelista. Ganhava almas para Jesus assim, com facilidade, mas só tinha segunda série, não sabia nem escrever o nome direito. Só que ele chegava assim, escute, Jesus quer te salvar, quer te transformar, quer curar as suas feridas que tem na alma, quer te curar o físico e quer te levar para o céu, você precisa aceitar Jesus. Era simples, direto e objetivo. E o pastor Sisak disse assim que não sabia como as pessoas se derramavam, se derretiam diante de Cristo através da fala daquele irmão. E ele dizia assim, pastor, eu quero dirigir uma igreja, eu quero pastorear uma igreja. Me põe para pastorear uma igreja. E o pastor coçava a cabeça, porque assim, o que era certo. Se tivesse errado, ele dizia assim, está errado, não pode. Pode parar. Era direto. Era curto e direto. E aí ele falou assim, pastor, eu tenho um ponto de pregação lá na fazenda, posso começar um ponto de pregação lá? Pode, vai lá. Diz que entrou no meio de uma pedreiro. Meio-dia ele trabalhava na construção. Do meio-dia para a tarde ele ia evangelizar nas lavouras. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, quer te transformar, quer te curar. 6 meses depois, esse irmão chegou para o pastor Sisak e falou, pastor, o senhor precisa ir na nossa igreja na fazenda. Jesus está fazendo algo tremendo. E tem algumas pessoas que querem descer as águas batismais. Vai lá, pastor. E o pastor Sisak abriu um dia na agenda e foi para o ponto de pregação. Quando chegou lá, tinha quase 100 pessoas. E tinha uma multidão imensa. E aí foi estabelecida uma congregação, uma igreja naquela fazenda, e foi enviado um pastor para lá, e o pastor Sisak tirou aquele irmão de lá e colocou ele no limite da cidade para uma outra fazenda. Era a última rua do bairro e a floresta, mato, fazenda, invernada, pasto. E aí, uns 6 meses depois, ele falou, pastor, eu só preciso ir lá no ponto de pregação. Eu preciso ir lá. Vai lá conhecer o nosso povo. Tem algumas pessoas também que querem se batizar lá, pastor. E quando o pastor Sisak chega, tinha uma igreja grande, com muitas pessoas. E o mais interessante, diz que aquele irmão orava assim, Jesus, abre um bairro novo aqui, ó. Eu quero a igreja no centro. Abre um bairro novo. E daqui a pouco começou a abrir as ruas. Tem gente que tem tanta cara de Cristo que não precisa ter estudo para falar de Jesus. Conheço muitos que não têm nem 4ª série, que é usado com graça. Que o português não é polido, não é um português clássico, fala tudo errado, tudo torto, mas a graça que está sobre ele faz com que ele desbrave, abra caminhos, abre portas através da vida dele. Porque é discípulo. Porque quis ter Cristo na vida. Minha tia, eu tenho uma tia que é a irmã mais velha do meu pai, mora aqui em Paris, inclusive. Tia Nilza, se você dá isso aqui para ela, ela não sabe ler.
Ela não vai conseguir ler. Mas se você dá a Bíblia e fala para ela, tia, abre no livro de Tito e leia um versículo para nós, ela vai lá e abre e vai ler a Bíblia. Qualquer outra literatura ela não lê, mas a Bíblia ela lê. Que mistério que é esse? E aonde ela passa, eu costumo dizer, onde que você passa, tia, deixa o rastro de fogo. Que mulher, sensacional, que mulher. Já estava findando os dias dela, 80 anos de idade, e ela diz isso, meus dias já estão se findando. Daqui a pouco eu vou encontrar o meu mestre, meu Jesus, aquele que me ensinou a ler. Que coisa mais rica do que essa, gente? Jesus é o discipulador, um instrutor que apacenta seus discípulos enquanto os treina. O discipulador e o discípulo não é simplesmente o ensinamento, não é simplesmente estar com o aluno, mas é criar um relacionamento com ele. Quando a gente olha para Jesus, Jesus criou um relacionamento com os discípulos. Você percebe isso? Jesus estava sempre com os discípulos e a sensação que eu tenho era que quando Jesus estava próximo dos discípulos e ele queria viver intensamente aqueles momentos com eles. Eu não consigo me lembrar o texto, mas tem um dado momento em que os discípulos estavam dentro do mar pescando. Não pescou nada, eles voltaram para a praia e eles estavam ali se conversando. Puxa vida, nós não pegamos nada. Só que o texto, eu não consigo encontrar. O texto diz que Pedro estava nu e Jesus chega. E quando eu li isso, eu falei, que relacionamento era esse? Que intimidade era essa? Que eles continuaram a fazer o mesmo que estavam fazendo. E a sensação que eu tenho é que eles estavam brincando entre eles, de tanta intimidade que eles tinham. O relacionamento com com as pessoas que estão sendo discipuladas para nós, ou nós que estamos aprendendo, tem que ser estreito. Nós temos que conhecer o nosso Cristo da maneira que Ele é, que Ele se revela em nós. Nós precisamos aprender isso. Ele traz influência e autoridade aos discípulos. Jesus trouxe um ensino que permaneceu e se expandiu. Isso se deu ao fato de que Ele não simplesmente dava os ensinamentos, mas vivia, exalava a verdade em todos os seus ensinamentos. Não é só simplesmente ensinar, mas tem que viver. Não é simplesmente sentar para aprender, mas é viver, é aplicar na vida. Eu acho que eu voltei para trás. É exatamente o que eu fiz, gente. Vamos lá. Jesus, o servo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Jesus também demonstrou o desejo de servir. O seu desejo era o bem-estar de todos. Jesus serve aos homens vivendo para Deus. João, o Evangelho de João, capítulo de número 19. Capítulo 5, versículo 19. Nesse texto do capítulo 5, do versículo 16 para frente, Jesus estava fazendo uma declaração
ou dizendo aos seus discípulos que ele era filho de Deus e era igual ao Pai. E no versículo 19, a Bíblia diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo aquilo que Jesus estava vivendo com os seus discípulos era exatamente aquilo que o Pai queria que ele vivesse. E depois, quando você vê os discípulos, a forma que eles evangelizavam, era exatamente o jeito que Jesus fazia. Era exatamente... E alguns deles desejavam se tornar mártir, morrer por Cristo. Você pega depois o apóstolo Paulo, no final da vida, que foi decapitado, e aí ele, com convicção, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora estou esperando aquilo que foi proposto para mim. Ele sabia no corredor da morte que ia ser decapitado, mas ele tinha uma convicção em Cristo tão grande, que eu quero acreditar que o seu testemunho, a sua convicção, a sua fé trouxe salvação a muitos que estavam naquele momento com ele. Trouxe arrependimento no coração de muitos que estavam ali observando a vida de Paulo. Não é para qualquer um, são para poucos ter convicção do que é a vida eterna. E que eu e você possamos ser esses poucos, de termos convicção do ambiente para onde vamos, depois que findar tudo aqui. Aqui é um aprendizado, gente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês precisam ser como eu. O que Jesus está dizendo para nós é: vocês precisam aplicar a minha palavra em vocês. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, acabou. Vocês vão conseguir, vocês vão superar, e vocês vão fazer mais discípulos, e vocês vão mostrar que o céu é verdadeiro, que o céu é real, e vocês vão ver que aquilo que vivemos, não vivemos para nós, mas vivemos para Cristo, para Deus. Porque tudo é para Ele. E é por Ele. Vamos lá. Mateus capítulo 12. Discípulo. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Jesus está falando de renúncia. Jesus estava falando assim: olha, aquele que não deixar o pai, a mãe, irmãos, e me viver, não tem parte comigo. E alguns que estão entre nós, que vivem a realidade do cristianismo, quantos que aceitaram a Jesus e foram rejeitados pela família? Quantas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, que o seu testemunho é: eu me converti, meus pais não quiseram mais. Eu conheço um pastor de muitos anos, pastor de Caso Takayama, no estado do Paraná. É japonês. Takayama, quando se converteu, o pai expulsou ele de casa. Ele tinha 14 anos de idade. Menino. 14 anos de idade. E ele
odiava crente, detestava crente. E o filho foi exatamente para o lado daquilo que ele não gostava. Mas assim, Deus usou o pastor Idecás de uma forma tão grande e que ele foi crescendo ministerialmente, ele começou a fazer cruzadas evangelísticas no estado do Paraná. Então o pastor Idecás foi conhecido como pelas cruzadas que ele fazia naquela região, e isso se estendeu para o Brasil novamente. Ele estava numa cidade próxima da do pai, numa cruzada evangelística. Era um estádio, um ginásio, cadeiras colocadas na quadra, arquibancada, estava muito cheio. E o pai ouviu falar dele, provavelmente deve ter sentido saudade do filho, e o pai sentou, falou assim: eu vou ver o Decásio. A fama dele cresceu, correu, eu quero saber como está ele. E duas coisas que o pai dele não gostava: de crente e de negros. Ele tinha aversão a negros. Isso o pastor Decásio contando. E naquele dia ele sentou, foi colocado ele para sentar, uma cadeira para ele sentar, ele sentou, e do lado dele sentou uma mulher de pele bem negra. E o culto aconteceu, e o culto começou a acontecer, e a mulher que estava do lado dele começou a falar em línguas. E o japonês tremia na cadeira. E de casos que olhava de vez em quando para ele, disse que não entendia o que estava acontecendo, mas o homem tremia. E o pastor Idecásio pregou, finalizou o sermão, chamou as pessoas para vir para frente, para aceitar Jesus, coisa de final de congresso, parece que o céu desce sobre o ambiente, e o pai dele se levantou e foi para frente, chorando, dobrou os joelhos, aceitou Jesus, e voltou-se para a multidão assim, pegou aquela mulher, trouxe ela e perguntou para ela assim: quem te contou da minha vida? E aonde você aprendeu a falar japonês tão fluente como você falou hoje? Você consegue, não sei se vocês entenderam, é um testemunho, um parênteses que eu abri, porém, quando nós temos a mente de Cristo, quando nós temos relacionamento com Cristo, o que aconteceu com o pai do pastor Idecásio aconteceu exatamente no dia de Pentecoste. Ele ouviu falar na língua dele. Você está entendendo? Porque quem estava lá vendo aquele barulho, tinha gregos, tinha romanos, tinha judeus, e cada um falava na língua deles. É inexplicável aquilo que acontece na atmosfera do céu. Quando você consegue ter relacionamento com Cristo, você consegue trazer o ambiente dos céus para cá. Você consegue trazer para dentro da tua casa o ambiente do céu. Nós ficamos 14 dias isolados. Eu tive, no meio do mês passado, fui positivado Covid. Aí logo a Sara também foi, o Samuel também, nós ficamos 15 dias em casa. Os primeiros 5 dias ficou enrusgado o negócio lá. Parecia que estava fio desencapado. Dava curto e sai. Eu comecei a refazer algumas coisas que eu não refazia. Eu comecei a compreender por que está acontecendo algumas coisas dentro de alguns lares. Você tem um padrão de rotina diariamente, você sai do trabalho, você convive com pessoas diferentes do seu lado, você se controla, você não pode falar à altura, então você se controla. Em casa não, você tem liberdade, então você dá bronca. Eu pude compreender isso, mas depois de 5 dias nós sentamos e eu tenho um amigo muito íntimo que chama Samuel, que é meu filho, e ele falou: papai, você percebeu que esses 5 dias que passou a gente só se gladiamos aqui? Você viu isso, papai? Eu falei: eu vi, eu não estou contente. Vamos refazer? Vamos viver os próximos 10 em harmonia? Vamos ver o que acontece? Gente, decidi fazer isso, junto com o Samuel e com a Sara. Meu Deus, que delícia, que ambiente, que gostoso. Nós acordávamos, eu já ia fazer as minhas tarefas, que era lavar a louça, lavar a banheira. Eu nunca lavei tanta louça quando eu lavei em 10 dias. Nós desmontamos a cozinha de cima para baixo, lavamos, limpamos, organizamos, jogamos algumas coisas que não era
que a gente não usava mais. Fizemos uma limpeza, faxina nos quartos, foi um negócio tremendo. E começamos a viver em harmonia. E uma das madrugadas eu estava orando e aí a presença de Deus invadiu a minha sala, tão forte, tão grande. Porque uns 2 dias anteriores eu disse assim: o Senhor não está mais comigo? Faz tempo que eu não canto, quero cantar. Faz tempo que eu não choro, sabe aquele choro que vem do âmago da alma, sabe aquele choro que você chega a perder o fôlego. Faz tempo que eu não choro. Eu quero chorar com o Senhor aqui. Gente do céu, que coisa tremenda, que coisa gostosa. Mas eu preciso me tornar íntimo. Eu volto mais uma vez a falar do relacionamento. Se dá através da oração, jejum, da leitura. Aplique isso. Viva isso. De verdade. Não viva superficial, uma religiosidade dos domingos apenas, ou das quintas apenas. Viva todo dia. Entenda que você precisa estar no corpo, porque é no corpo que você é confrontado. Os discípulos de Jesus, quando estavam só, eram uma pessoa, mas quando estavam juntos, eram outras. Jesus acabou de sair da oração, estava Pedro, Tiago e João, e o soldado romano, Malco, foi lá pegar Jesus para prender. Acabou de orar. O que aconteceu com Pedro? Pedro, você vai prender Jesus? Meu mestre arrancou a espada do mal, que quase arranca a cabeça do mal fora. Se o mal não é mais ligeiro. Quando nós vivemos em pessoa, em grupos ou dentro do corpo, nós somos confrontados. E quando nós somos confrontados, logo nós começamos a pensar: puxa vida, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito, eu deveria ter pensado mais. Aí você começa a dizer assim: Senhor, eu quero ter a tua mente, produz em mim. Senhor, eu quero que o teu fruto seja produzido completamente em mim. E quando o fruto do Espírito é produzido em você, gente do céu, ele habita dentro de nós. É só nós darmos liberdade para que isso seja real em nossas vidas. Para que isso seja produzido em nós. Aí você sai para a rua, o cara te fecha e você diz: glória a Deus. Lembrei de você, né? Aí o cara, você vai estacionar o carro no estacionamento do mercado, chega o cara, entra na tua frente, você fala: tá bom, Jesus, eu vou colocar lá longe. Você consegue dominar as ações ou aquilo que os acontecimentos do seu dia. Você consegue ficar tranquilo em meio às situações. Mas para isso, a mente de Cristo precisa ser produzida em nós. Para isso, nós precisamos ter relacionamento, intimidade, viver Cristo. Não sei se você já teve a experiência de você chegar num lugar assim, ficar parado, roupa trivial, né? Antigamente acontecia isso porque os crentes eram reconhecidos pela forma de se vestir, pelo cabelo, enfim, essas coisas assim. Então logo você identificava um crente. Mas identificar um crente porque o teu espírito comunicou com o espírito dele, nesses dias é muito difícil. Você chegou no ambiente assim, a pessoa olhando para você: cara, você é diferente, você é cristão, você é crente, não é? Gente, quando isso acontecer com a gente, é porque nós estamos de verdade com a cara de Cristo, com o jeito de Cristo, com a fala de Cristo, com tudo de Cristo. Gente, eu passaria a noite inteira aqui falando daquilo que Ele é, que Ele faz para nós. Posso falar alguma coisa? Por favor. Eu tenho um grupo de rock, né? Eu gosto de rock, sou roqueira. Só um minutinho, nossa aula termina 9h30, é isso, né? Ou melhor, 10h15, não é? Acho que é 25. 10h25, isso, entendi.
4 minutos. Pode falar. Então, o pessoal do grupo, eles percebem isso em mim. É muito engraçado, é muito interessante. E não que eu fico com Glória ou Almeirinho, coisas parecidas, né? Mas eles sentem isso. Tanto que vem no meu PV para pedir conselho, e falam isso, né? Mas você passa uma paz tão grande, você é tão diferente. E eu não sei de onde que eles tiram essa paz em mim, porque eu sou furacão, gente. Mas É isso. lá onde eu trabalho é interessante, né? Tem a gente trabalha com a área alfandegária e cada dia é uma novidade que acontece. Nem um dia é igual ao outro. Nenhum, nunca foi. Não tem uma rotina assim, a rotina nossa é essa, é que nem trabalhar numa linha de produção. Essa é a rotina diária, é igual todos os dias. Não, lá cada dia é uma novidade diferente. E quando o chicote estrala, aí eu estou na cozinha, às vezes tomando um café e chega um e senta comigo. Eles me chamam de Charlão. Charlão, me ajuda. O que está acontecendo? Rapaz, preciso de oração, ora por mim. Então, quando está pegando fogo nas coisas, ele, pastor, e aí, pastor, o que a gente faz? Charlão, o que a gente faz? Meu Deus do céu. Ele não faz, vamos orar, que Deus vai dar direção para nós, a gente vai conseguir resolver. Então, eu acho isso muito, muito gostoso. Se isso está acontecendo, é porque tem algo diferente em nós. Graças a Deus. O Espírito Santo está produzindo em nós algo excelente. Deseje isso, anseie isso. Deseje sair pelas ruas e as pessoas olhar para você e falar, poxa, tem alguma coisa dentro de você que me transmite paz. Já muitas vezes a sua alma, olha nada, meu filho, é Jesus a minha vida. Não sou anjo, não, eu sou um ser humano igual a você, mas é que. Só que também tem dias que você vai andar pela rua e ninguém vai te notar. Aí, como diz um amigo que mora na Bahia, você vai estar enroscado com Jesus, sabe? Está meio brigado com ele, aí não vai acontecer, não. Mas o dia que você estiver bem com ele, aí vai dar tudo certo. Deixa eu fazer a chamada aqui. Alessandro Camargo Faria, André Luiz Boneto, não é você, Daniel está aqui, Joyce Suelen também não está, Rosana está aqui, Roseli Aparecida Mazieiro, não, Vanessa Salomão. Como é que pronuncia os seus 2 últimos nomes? Choro, Massarella. Ah, tá. Um alemão, outro italiano. Espanhol. E o outro de Massarella é italiano. Italiano, né? Legal. O meu avô, pai do meu pai, era alemão. E naquela época, levava... meus tios que falam isso, levavam os filhos para se registrar a cada 2 anos. Tá? E ele levou os 2 primeiros tios, os irmãos do meu pai, e eles pegaram, embora ele veio da Alemanha, que casou com a minha avó aqui, minha avó chamava Aparecida da Silva, e ele chamava Antônio Silvestre, meio brasileiro misturado com Silvestre Henks. Então o nome alemão que ele tinha, registrou só 2, o resto ficou com o nome da minha avó. E aí esses dias eu falei assim, eu vou correr atrás dessa cidadania, mas é muito burocrático, parece que a gente já não tem mais direito, porque já somos a 4ª geração, acho que os alemães vão ter a 3ª, enfim, é um negócio meio doido lá. Minha irmã que está correndo atrás lá para ver. Gente, eu espero que eu não sei dar aula. Essa é a grande realidade. Eu prego. Eu espero que eu possa ter
contribuir para o vosso crescimento espiritual. Amém. Aqui nesta noite. E viva Cristo. Viva Jesus. Deseje ser parecido com Ele. Para esta primeira aula. Deseje. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam como falaram para Pedro. Depois nós vamos falar sobre isso. Pedro estava lá no meio da multidão. Você parece com ele, você anda igual a ele. Embora o negou, porque foi Jesus que disse, mas tinha a cara de Jesus. Que nós possamos ter o jeito, a forma, a cara, as falas, as atitudes dele. Amém? Amém. Por favor, ore ao Senhor. Divair. A senhora não está aqui, velho. Não tá, Eu chamei. tá. Peraí. Divair dos Reis Cordeiro. Eu percebi que eu não te chamei. Ah, sim. Vamos ficar de pé. Pai, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por esta noite, precisamente, Pai, que o teu Espírito Santo nos ensinou, Pai, por Deus. Agora traga segurança para a nossa casa, Pai. Guarda cada vida, cada um de nós, Pai. Faça qualquer dia que apareça aqui, Pai, possamos colocar no lugar, Senhor. É o que pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Se Deus assim permitir, estaremos na segunda-feira que vem. Amém.